Nesse momento, a reunião começa a ser gravada. Sejam bem-vindos. Esse é o terceiro encontro do dia, aqui do Fique por Dentro, a CIF, né? Hoje já falamos sobre venda segura, falamos sobre análise de crédito, né? Sobre os serviços, né? Os produtos do SCPC que nós temos aqui na CIF. Falamos também sobre uma experimentação que nós temos feito nos últimos 2 meses, que é a assinatura através de contratos eletrônicos, né? A assinatura digital tem sido uma experiência bem interessante para a gente. Para quem perdeu esse conteúdo e tem interesse, vai estar no YouTube da CIF a partir de amanhã, ou no máximo sexta-feira, esse conteúdo já está disponível para todo mundo. E agora, no terceiro encontro, o Dr. Fábio vai falar para a gente sobre um assunto que tem saído bastante na mídia e desperta bastante interesse, né, de muita gente, visto aí, a gente está com uma presença bacana de muitos associados aqui, inclusive alguns que já participaram dos webinários anteriores, para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, doutor Fábio, a palavra é sua. Dou boa tarde a todos em nome do Departamento Comercial da CIF. E ao final da explanação do Dr. Fábio, se tiver alguma dúvida no meio do caminho, eu convido vocês a mandarem as perguntas pelo chat e aí a gente vai abrindo para que a gente possa ter uma fluência melhor, ok? Obrigado, boa tarde, Dr. Fábio. Agora sim. Boa tarde, pessoal. Agradeço o convite do Diogo, mais uma vez aqui com vocês para falar de um tema interessante e atualíssimo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso entrou em vigor há quase 2 semanas e ainda causa um desconhecimento muito grande nas pessoas, mas saibam que é algo muito, muito importante que toda empresa vai ter que se adequar. Peço a licença para vocês para colocar e compartilhar a tela do meu computador aqui, em que aparecem alguns destaques que eu separei e que eu julguei importante para que esse momento seja discorrido sobre o tema. Só um segundo, por favor. Gente, agora sim, retomando, eu começo dizendo o LGPD Oi, porque é um assunto que permeou os noticiários, todo mundo ouviu falar, acha importante, sabe que vai ser importante, mas de fato, o que é isso? De que forma isso vai se operacionalizar? De que forma a LGPD vai influenciar na nossa vida? Então, eu vou destacar alguns pontos que nós julgamos no Departamento Jurídico importantes, para que vocês tenham conhecimento, saibam utilizar e utilizem da forma correta. Eu recebi algumas perguntas nesses dias, considerando que a lei é de 2018, mas por que só agora ela entrou em vigor? Por que esse assunto está sendo falado no final de 2020, do segundo semestre de 2020? Por que isso agora, considerando que a lei é de 2018? Quero deixar claro para vocês que no direito existe o Instituto da Vacatio Legis, significa que é a data entre a publicação de uma lei e o início da sua vigência. Isso significa que toda lei tem, de uma forma ou outra, algumas leis têm eficácia imediata, outras têm uma eficácia postergada. Por que isso? Para que as pessoas possam se adequar ao novo comportamento antes da vigência. Então, como a Lei Geral de Proteção de Dados é um tanto quanto complexa e muito importante, deu-se uma vigência de 2 anos. O legislador entendeu que entre 2018 e 2020 era um momento preparatório. Ela é de 2018, mas entrou em vigor 24 meses a data de sua publicação. Esse é o artigo da lei. Então, feito esse esclarecimento, partimos para os artigos propriamente ditos. Afinal, o que é isso? Lei Geral de Proteção de Dados significa a exigência de consentimento para a utilização de dados. Agora, a exigência quanto ao consentimento. Assim, todos aqueles que, por força de sua atividade, tiverem acesso a dados de terceiro, terão que informar a finalidade da utilização, bem como de que forma farão isso. Recebi muitos questionamentos do tipo: quais os dados? RG, CPF, endereço, hábitos de consumo, perfis de navegação na internet, tudo. Todos esses dados são importantes e são abarcados pela legislação. Qualquer dado que seja inerente a determinada pessoa,
dado pessoal, informação relacionada à pessoa, hábito de consumo, formas de navegação na web, o que eu pesquiso, o que eu compro, o que eu olho. Quando a gente vai comprar, suponhamos uma geladeira, e no dia seguinte a gente começa a receber propaganda de geladeira, isso é a utilização nos nossos hábitos de consumo por determinados sites. E isso agora vai ter que ter o consentimento expresso. Mas espera aí, Fábio, como é que isso vai se dar? Como é que eu vou consentir que um site saiba e compartilhe meus hábitos de consumo? Observem nos últimos dias que todo site que a gente tem entrado, ele pede para a gente clicar, informando que utiliza cookies e uma ciência e concordância contra a utilização e compartilhamento de dados. Fica sempre na parte inferior da tela. Observe, de 10 dias para cá, todos os sites, ou quase todos os sites, estão nos pedindo para clicar e concordar. Isso nada mais é uma exigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Eles, ao clicar e aceitar aquilo, nós, de uma forma ou outra, concordamos com a utilização e eventual compartilhamento desses dados. O correto seria a gente clicar nos termos de uso, ler, fazer a leitura integral, ler de uma forma bem tranquila para saber que tipo de dados e de que forma eles compartilharão esses dados. Mas eu tenho certeza que 99,9% das pessoas acabam clicando por pressa ou imediatismo, acaba clicando ou por sequer notar e acaba clicando e a vida segue. Então, observem que todo tipo de dado, quando me perguntar dados pessoais, RG, CPF, endereço, telefone, sim, mas não só esses. A lei trata como dado pessoal todos esses que eu disse para vocês e ainda cria uma subdivisão, o dado sensível, dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, orientação sexual, dado genético, todos esses dados, a partir do momento que a gente tome conhecimento em decorrência de uma atividade econômica, tem a obrigação de consentimento. Aquele que nos transfere a informação, por um motivo ou outro, tem que consentir, tem que concordar que a gente utilize esse dado para determinadas coisas, e essas coisas têm que constar da relação à vida entre as partes. Eu vou explicar isso mais para baixo. Gente, se houver qualquer dúvida imediata ou se vocês não entenderem determinado ponto, podem interromper e fazer a pergunta sem problema algum, não precisa esperar o final. Se alguma coisa não ficou clara, a sua dúvida pode ser a dúvida de quem ao seu lado esteja assistindo. Então, não se me livrem em perguntar, por favor. A base da LGPD é a garantia dos direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade. A origem da LGPD remonta a uma lei da União Europeia de 2018, porque os governos têm percebido que a circulação de dados é um tanto quanto prejudicial. Todo mundo já recebeu uma ligação inoportuna, um telefonema de uma empresa de telefonia ou de qualquer outra empresa que vende alguma coisa, sem que a gente tenha passado os dados. Eu acho que todos vocês já pensaram, como é que essas pessoas têm meu telefone? Como é que essas pessoas têm meu endereço? É para interromper essa corrente, é para que as empresas tomem mais cuidado com os dados das pessoas, ou os nossos dados, que surgiu a LGPD. É uma tendência da legislação da União Europeia que a legislação brasileira está incorporando. Isso também é uma exigência de empresas e entidades internacionais. Para contratar com empresas brasileiras, isso foi forçosamente... O governo brasileiro foi, não digo obrigado, mas foi recomendado ao governo brasileiro que fizesse uma lei geral de proteção de dados, aos dados, porque as empresas que aqui contratavam, empresas de fora, exigiam que tivesse uma proteção maior quanto aos dados, assim como existe nos países europeus. Então, inspirada na lei europeia e de uma forma ou outra, criada para fazer com que o nosso país seja mais seguro em relação a isso e seja mais atrativo para investimento externo, surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, aí, por quanto tempo as empresas poderão utilizar os dados? Ok, eu fiz um contrato de compra e venda, eu fiz um contrato de prestação de serviço, constou nesse documento que eu vou usar os dados que porventura eu tiver acesso para fins do contrato, para cadastro, para estatística, para relacionamento, enfim.
Por quanto tempo eu posso usar esses dados? Isso deve ser informado. A lei não prevê uma quantidade de tempo, mas isso não pode ficar indefinidamente atemporal. É dever daqueles que detêm os dados a informação do período de tempo que eles serão utilizados. Nos contratos que a CIF fizer daqui por diante, falo como advogado da entidade, os dados serão mantidos sob nossa guarda e tutela durante o período do contrato. É assim que a gente acha que é o mais coerente. Não faz sentido a gente ficar com um dado do associado por um período além do contratado, por um período além da relação existente entre a CIF e associado. Eu sugiro que vocês assim também façam no dia a dia de vocês. Eu acho que o tempo de utilização é exatamente aquele que o contrato estiver vigente, seja ele de prestação de serviço, seja ele de compra e venda, das atividades do dia a dia. Então, a nossa sugestão, e não significa que tem que ser assim, mas a nossa sugestão, que me parece de bom senso e maior clareza, é que os dados fiquem armazenados durante e enquanto houver a relação entre as partes. Outra pergunta muito comum que deriva da Lei Geral de Proteção de Dados. Pode compartilhar os dados com terceiros? Eu posso receber um dado de determinado cliente e passar para um outro fornecedor, passar para um outro cliente, transferir para uma pessoa física ou jurídica? Você pode sim, mas desde que haja um consentimento. Vejam, importante e imprescindível o consentimento. Posso compartilhar os dados, desde que no meu contrato conste que aquele que me transferiu os dados, meu cliente, ou o prestador de serviço, ou fornecedor, consinta, concorde com que eu transfira esses dados a terceiro. No caso da CIF, a CIF não vai transferir nem compartilhar os dados com ninguém. É uma opção e política da empresa e eu acho que traz mais segurança jurídica para aquele que contrata. Afinal de contas, ninguém gostaria de assinar um contrato com uma cláusula dizendo que uma das partes pode ceder ou compartilhar os seus dados com quem quer que seja. Primeira pergunta que todo mundo vai fazer é: com quem você vai compartilhar meus dados? Para quê? De que maneira? Então, para evitar esse tipo de insegurança, nós da CIF não vamos compartilhar dados com ninguém, mas não é proibido. Mas é importantíssimo que haja o consentimento daquele que transmite os dados, sob pena de eventual ação e ressarcimento de danos. As pessoas podem pedir a exclusão ou modificação dos dados, por exemplo? Podem a qualquer tempo. Importantíssimo isso, gente. As pessoas, sempre que solicitarem, terão acesso aos seus dados, podendo requerer alteração, correção, anonimização, bloqueio, eliminação ou mesmo revogação do consentimento, salvaguardado o mínimo necessário para a manutenção da prestação de serviço, se o caso, e correlata a cobrança. Evidentemente que um dado sensível transmitido para a CIF, suponhamos, através de um associado num evento, ou numa palestra, ou em qualquer lugar em que haja relacionamento, pode ser solicitado o cancelamento, o bloqueio, a eliminação, mas é importantíssimo também que o mínimo necessário seja salvaguardado. Eu não posso excluir nem o endereço, nem o CNPJ do associado, porque senão eu não consigo relacionamento com ele, não consigo enviar o boleto de cobrança, não consigo chamá-lo para um evento, não consigo fazer nenhum ato do contrato que a gente se propôs a fazer. Então, sempre que solicitado, os dados poderão ser modificados, importantíssimo. Só que, salvo aqueles que são imprescindíveis para o dia a dia da empresa e para a manutenção do negócio. Então, repito, eu não poderia pagar o CNPJ, nem o endereço, nem o e-mail em que eu envio as faturas ou que eu informo o associado ao andamento da entidade, dando como exemplo a CIF. Mas, por outro lado, eu poderia apagar algum dado quanto à orientação sexual, quanto a dado genético, quanto à raça ou etnia, coisas desse sentido. Não sei se eu me fiz claro, mas qualquer dúvida, mais para frente nas perguntas e respostas, eu consigo esclarecer para vocês. Importantíssimo, eu acho que vocês, como muitos outros associados, já me perguntaram, mas e o SCPC, os bancos de dados, os bancos de dados de negativação, de inadimplentes, isso muda alguma coisa? Não, isso continua igual. Os dados para negativação não são abarcados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Vou ler um trechinho da lei, prometo que não é muito comprido. O tratamento de dados somente poderá ser realizado na seguinte hipótese. Olhe o inciso primeiro, mediante o fornecimento de consentimento. Olha o consentimento de novo, olha a concordância aparecendo.
Vejam como ela é o pilar mais importante da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu só posso tratar, eu só posso utilizar os dados pessoais mediante o fornecimento de consentimento. Vou ler um outro ponto em negrito. Quando é necessário para a execução de contratos ou procedimentos preliminares. Ou seja, se eu tiver que cobrar esse contrato na justiça ou fora dele, eu não preciso, eu posso utilizar os dados. Eles podem até, pode até haver uma solicitação para exclusão ou bloqueio, mas isso não significa que eu não possa utilizá-los para cobrar um direito meu, seja em processo judicial, administrativo ou mesmo na arbitragem, que a gente faz na CIF. Em outra oportunidade eu falo para vocês como é que funciona. Também é uma excludente para a proteção do crédito, inclusive contra o disposto na legislação pertinente. Significa que, em relação ao SCPC, em relação às negativações que a gente faz todos os dias, não se preocupem, a Lei Geral de Proteção de Dados não vai atrapalhar em nada. Por mais que o cliente peça, por um motivo ou outro, para excluir algum dado, o CPF ou o CNPJ, caso necessário para a negativação, continua apto. Não se preocupem com isso. Mas eu vou precisar executá-lo. Ele me pediu para excluir os dados. Para fins de cobrança judicial, também é uma exceção à regra. É preciso sim do consentimento. É obrigatório sim, caso o cliente ou aquele com que a gente trata solicite uma exclusão ou modificação de dado. Mas, por outro lado, existem algumas exceções. E o SCPC e o eventual processo judicial são duas delas. Continuando no rol das exceções, essa lei não se aplica para fins particulares e não econômicos. Se eu tenho esse dado por uma relação de amizade, não se aplica à LGPD. Realizado para fim jornalístico, acadêmico, para segurança pública, defesa nacional, atividades de investigação. Suponhamos que a gente receba um ofício do Poder Judiciário para informar determinado endereço ou determinado CNPJ, a gente não pode se furtar a colaborar. Isso é uma exceção à regra também. Continuando sobre isso, quando os dados são eliminados, não pode mesmo guardar, eles serão eliminados, vejam o artigo 16 da lei, após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades. Autorizada a conservação. Então, quando eu posso guardar, além das exceções que eu disse para vocês, para cumprimento de obrigação legal, para estudo, para transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos dos tratamentos dispostos nessa lei. Aqui no item 3, é aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, eu posso transferir desde que haja um consentimento. Se houver, eu posso utilizar esse item, esse inciso 3º do artigo 16, e para uso exclusivo do controlador, aquele que detém os dados, vedado o seu uso por terceiro, desde que seja anônimo. Então, se eu tiver que fazer uma pesquisa estatística para saber quanto os hábitos do dia a dia, quanto meus clientes compraram ou deixaram de comprar, desde que eu consiga tornar anônimo todo e qualquer dado daqueles que não figuram mais no meu hall de clientes, pode ser feito. Gente, levem isso a sério, porque imaginem se, por um motivo ou outro, alguém toma uma ação judicial dizendo que um de vocês transferiu os dados para terceiro sem autorização, e pede um ressarcimento por dano moral, e pede perdas e danos, e diz que sofreu incômodo, sofreu um ou outro prejuízo. Então, levem a sério. A Lei Geral de Proteção de Dados significa consentimento, mais uma vez eu falo disso. São 3 pilares: consentimento, finalidade dos dados. Por que você está querendo o meu dado? Tudo bem, eu concordo. Por que você está querendo o meu dado e por quanto tempo você vai ficar com o meu dado? Meu dado, seja ele pessoal ou sensível. Perceba que são 3 pilares da Lei Geral de Proteção de Dados: consentimento, finalidade e tempo de utilização. Importantíssimo que todos os colaboradores da empresa tenham conhecimento disso. Vou falar um pouquinho mais abaixo das penalidades que podem advir da conduta incorreta, bem como as penalidades para a empresa, bem como aos empregados. Importante que seja instituída uma política de proteção de dados. Isso é muito importante. Acabei de dar um exemplo em que a gente pode sofrer uma sanção ou mesmo um processo judicial por descumprimento dessa legislação. Então, isso vai ser levado muito a sério nos próximos meses. Vai ser aprimorado porque o nosso presidente autorizou a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, assim como existe a Anatel, a ANAC, vai existir a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela vai delimitar mais coisas, mas o importante é que haja o consentimento, haja a informação da finalidade, ou seja, o que você vai fazer com o meu dado? E haja também a informação quanto ao tempo. Por quanto tempo meus dados vão ficar
à sua disposição, sob seu controle, sob sua tutela e custódia. Significa que, se esses dados vazarem por um motivo ou outro, a responsabilidade vai ser da empresa. Evidentemente que, em caso de hackeamento ou de invasão de sistema, existe um dispositivo na lei que nós poderemos comunicar isso à Associação Nacional de Proteção de Dados. Mas isso ainda não foi regulamentado, deve ser nos próximos meses. Gente, como comprovar a eliminação de dados? Eu tenho um defeitinho, quando eu acho a pergunta boa, eu mesmo embaixo escrevo boa pergunta. Porque a pergunta é boa. Talvez seja o ponto mais intrigante da Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo bem, suponhamos que um cliente ou um fornecedor, ou alguém que a gente tenha feito qualquer tipo de negócio ou prestação de serviço, solicite que a gente exclua um dado. A legislação diz que eu tenho que de uma forma ou outra, demonstrar a evidência de que isso foi feito. Vou ter que demonstrar no meu sistema interno a data e o horário em que foi realizada a exclusão. Ah, mas eu não tenho como fazer, meu sistema abarca ficha, vou ter que rasgar a ficha. Como é que eu comprovo que eu não tenho mais? Coisas assim, isso ainda não está muito claro. Para quem tem sistema interno, eu acredito que a pesquisa com resultado negativo e um print resolva a questão. Isso ainda não ficou muito claro, mas procurem de uma forma ou outra evidenciar caso haja solicitação de exclusão de algum dado. Olha aqui, ó, eu tenho a tela no sistema, joguei o CPF ou algum outro dado que não vai mais aparecer, o sistema dá como busca inexistente ou dado inexistente, print e salva essa tela, para que vocês consigam demonstrar, caso seja necessário, em juízo ou fora dele, que a determinação ou a solicitação daquela pessoa foi cumprida. Beleza, mas e se nada for feito, se eu não fizer direito, o que acontece? Não dá nada? Dá uma olhada na legislação, gente. Eu criei o exemplo da CIF, para que fique mais fácil. O controlador, que é aquele que detém os dados, no caso a CIF, ou o operador, que são os nossos colaboradores, em razão do exercício da atividade, causar a outrem, na atividade de tratamento de dados, causar a outrem dano patrimonial, moral, com violação à legislação, responde solidariamente junto com o empregador. No caso da CIF, suponhamos que um colaborador, por engano, ou, enfim, por algum outro problema, envie indevidamente um dado para um terceiro, seja ele outro associado, ou outra empresa, ou quem quer que seja. Se ficar demonstrado que é responsabilidade dele, ele vai responder junto com a CIF. Substituam a CIF pela empresa de vocês e os colaboradores da CIF pelos seus colaboradores. Daí a importância e a responsabilidade de todo colaborador, porque ele pode responder de acordo com a vontade da outra parte, junto com a empresa. Geralmente essas obrigações são subsidiárias, significa que cobra-se a empresa, se a empresa não puder pagar, cobra-se a empresa paga e depois, se entender pertinente, cobra isso do colaborador. Percebam que a lei de proteção de dados equipara e coloca no mesmo polo passivo, significa como réu em eventual processo, o empregador e o colaborador. Não quero aterrorizar, nem causar pânico, nem de uma forma ou outra amedrontar. Tem que destacar para vocês que o colaborador, nesse caso, assume grande responsabilidade. Diante disso, deve agir com muito mais diligência e muito mais presteza no dia a dia com as informações e com os dados. Os controladores que estiverem envolvidos no tratamento respondem solidariamente, foi o que eu disse para vocês. Existem até ação de reparação por danos coletivos. Suponhamos que uma quantidade de dados vaze, ou seja transferida, compartilhada indevidamente. Aquele grupo de pessoas pode entrar com uma ação coletiva contra a empresa. Cuidado com isso. Os agentes de tratamento, leiam-se, empregadores e empregados, só não serão responsabilizados quando provarem que não realizaram o tratamento que lhes é atribuído, que, embora tenham feito, não houve violação e que o dano é exclusivamente por culpa do titular dos dados ou de terceiro. Ou seja, não fui eu que vazei ou compartilhei seus dados. Eles foram compartilhados por você mesmo. Perceba que é uma prova difícil de fazer. Esse é um ponto obscuro da legislação. Por isso é importante as evidências e por isso é importante demonstrar e deixar tudo isso muito claro para a equipe. A importância da manutenção do zelo quanto aos dados das pessoas. Isso não pode ser vendido, não pode vender etiqueta, não pode vender mailing,
seja o nome que vocês deem no dia a dia, já devem ter ouvido falar muito disso, não façam, gente. Salvo se houver consentimento, salvo se houver autorização. Percebam o 46, vejam como isso é importante. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas a proteger os dados. Então, medidas de segurança técnicas e administrativas significa sistema forte, significa funcionário treinado, significa manutenção das determinações do dia a dia. As empresas maiores vão determinar uma pessoa ou destacar um departamento para cuidar disso. Vejam como é importante. Isso vale para toda e qualquer empresa. A partir do momento que a gente receber um dado, esse dado tem que ser guardado de forma segura para que não haja compartilhamento se não houver autorização, bem como não haja nenhum tipo de vazamento, seja pelo empregador ou pelo empregado, salvo os casos que eu disse para vocês um pouquinho acima. Tem um ponto específico da legislação, considerando a pandemia, ela está vigente. Tudo que eu disse para vocês até agora está vigente. Só que as penalidades, ou seja, se eu não fizer, eu vou responder solidariamente, posso ter responsabilidade civil, posso pagar um dano a quem quer que seja por compartilhamento ou por não excluir algum dado, ok. Mas as penalidades só passam a valer, as penalidades específicas da legislação só passam a valer a partir de agosto de 21. Foi mais um tempo em que o governo federal entendeu pertinente para que as empresas se adequem. Então, ok, está valendo, mas as penalidades constantes da lei só passam a valer em agosto de 2021. É mais uma carência para que as empresas possam se adequar à LGPD. Vou ler para vocês rapidamente quais são essas penalidades. A advertência para a empresa, agentes de tratamento, empresa mais empregados, colaboradores. Advertência, multa de até 2% do faturamento, multa diária, publicidade da infração, publicização, ou seja, o governo pode criar um cadastro das empresas que cumprem ou não cumprem, nesse caso, a Lei Geral de Proteção de Dados. Bloqueio de dados pessoais, eliminação dos dados a que se refere a infração, suspensão do funcionamento do banco de dados. Imaginam, em última análise, ficar sem sistema por um período por conta de um vazamento de dados ou por um compartilhamento indevido, ou ainda por não ter excluído algum dado solicitado. Suspensão dos exercícios de atividade de tratamento de dados por 6 meses. Não posso pegar nenhum tipo de dado fora aqueles básicos para o contrato por um período de tempo. Isso, obviamente, atrapalha os nossos negócios. Uma penalidade dessa seria péssima para qualquer empresa. Então, além das penalidades já do Código Civil, eventual dano, seja de natureza material, moral, enfim, qualquer coisa do tipo, ainda existem as penalidades na legislação. Elas ainda não estão vigentes, reforço, a partir de agosto de 2021, mas vale a pena conhecer porque são penalidades pesadas e que podem atrapalhar o dia a dia da empresa. Fiquem atentos. Mas como saber se é correto e seguro? Nós vamos aqui para a CIF preparar um manual para uso interno e para os associados também. Então, esperem que nos próximos dias nós vamos fazer uma pergunta e resposta sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que a maneira mais didática de esclarecer dúvidas, ao invés de um texto muito comprido, ao invés de um artigo, é no esquema perguntas e respostas, porque a pergunta de um pode ser a pergunta de muitos e lendo as respostas, mesmo as logo abaixo ou as logo acima, as dúvidas são sanadas de uma forma mais simples. De toda forma, o Departamento Jurídico está à disposição de vocês para toda e qualquer pergunta do dia a dia. Na dúvida, liguem, perguntem, esclareçam. É melhor do que achar que fazer errado e achar que está fazendo certo. Então, esperem que dentro de alguns dias a gente vai formular perguntas e respostas um pouco parecido com o que a gente fez aqui, mas no esquema de perguntas e respostas. Observe no 50. Ele diz que as empresas poderão formular boas práticas de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento e os procedimentos para a utilização da Lei Geral de Proteção de Dados. Mais uma vez, a lei fala em política de boas práticas, de governança, de sigilo, de cuidado, de segurança com os dados. Observem isso e vejam tanto quanto é importante. As regras de boas práticas de governança deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente. Isso para empresas maiores. Mas no dia a dia, na nossa empresa, a gente pode, com 1, 2, 3, 5 funcionários, não importa a quantidade de funcionários, exercitar a Lei Geral de Proteção de Dados e tomar cuidado para que os dados não sejam compartilhados ou não sejam excluídos ou
ou manejados por quem não deve ou indevidamente. Cuidado com isso, gente. A política de governança não significa um departamento específico, mas minha empresa é pequena. Como é que eu vou criar um departamento de Lei Geral de Proteção de Dados? É só eu e 2 funcionárias e 2 funcionários. Não tem problema nenhum, dá para fazer. Todo e qualquer dado, não precisa criar um departamento, destacar uma pessoa, simplesmente conscientizar os colaboradores da importância e do zelo com os dados das pessoas, para que eles não sejam manejados de forma indevida, não sejam utilizados fora do tempo, não sejam utilizados fora da finalidade que você se propôs. E a partir daí, a vida vai andar normalmente. Isso parece um tanto quanto complexo, visto pela primeira vez. Mas lembre-se sempre dos 3 pilares: consentimento, finalidade e tempo. Eu preciso que ele consinta, que ele concorde. Eu preciso informar para ele qual a finalidade, por que eu vou utilizar eventual dado e por quanto tempo eu vou utilizar. Se tudo isso estiver claro, os funcionários e os empregadores trabalharem para que o que está escrito seja de fato cumprido, a vida vai seguir normalmente. Diogo, o pessoal do comercial, quanto à Lei Geral de Proteção de Dados, evidentemente que ainda tem outros temas, ainda surgirão outras dúvidas, mas num primeiro momento é o que eu tinha para falar. Certo, Fábio. Acho que o teu conteúdo é bem didático e o microfone é aberto para os nossos associados, né? O pessoal que está acompanhando. A gente tem aqui a presença da Ana Paula, da Elaine Lemos, Joel, da Lígia, da Mari, da Milene, da Rose. Fica o microfone aberto para vocês fazerem alguma pergunta, né? Entenderem alguma aplicação disso no negócio de vocês. Embora o Dr. Fábio tenha falado, vai ser feito um material próprio para isso, né? De perguntas e respostas elaborado aqui pela equipe jurídica da CIF. E fora isso, o setor jurídico também está, a assessoria jurídica, né? Está à disposição também para qualquer tipo de esclarecimento, né? Mas fica aberto o microfone para que vocês possam perguntar. O Joel fez uma pergunta aqui, não sei se o Joel quer falar, mas eu posso ler a pergunta também. João Pedro, gostaria que falasse um pouco sobre a coleta e o processamento de dados pessoais por nossos clientes, quando utilizam o nosso serviço. Por exemplo, eu sou fornecedor de software de CRM e meus clientes armazenam informações de seus clientes, sem que eu tenha controle sobre o teor, conteúdo e uso delas. Legal a pergunta, Joel. Foi um tema importante que isso vale não só para os nossos clientes diretos, vale para a nossa rede de contato, eventuais parceiros. A partir do momento que a gente coleta um dado e esse dado, por um motivo ou outro, vai para um terceiro, ele também é importante também que exista uma cláusula geral de proteção de dados entre a sua empresa e aqueles que detêm os dados, seja dados que são passados a você ou dados que você vai passar a eles. Da mesma forma que a gente faz isso com as pessoas, a partir do momento em que há circulação de dados, todas essas pessoas devem se comprometer com a política daquele que recebeu os dados. Ou seja, eu recebi um dado de um cliente, eu vou ter que repassá-lo, informo a ele que eu vou ter que repassá-lo a outros para armazenamento, qualquer coisa do tipo, e esses que vão receber, de uma forma ou outra, tem que ter um controle e anuir com as regras que eu estipulei quando recebi o dado. Diogo, se me permite, eu vou abrir uma outra tela para mostrar um exemplo de cláusula, que eu acho que fica mais... Claro, sem problema. E, Fábio, também você havia me passado para um outro caso, a cláusula padrão, não sei se é essa que você vai mostrar especificamente, mas se os nossos associados tiverem um interesse em receber, se você achar que é válido, a gente manda isso para o pessoal aqui, né? Uma sugestão de cláusula para os contratos, né? Para que esteja essa parte da Lei Geral de Proteção. Sim, nós fizemos aqui... Boa tarde, doutor Fábio, Diogo e demais companheiros aí. Só, se me permite complementar um pouquinho a pergunta, até para ser mais claro. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Acontece muito o seguinte, às vezes, como prestadores de serviços na área de software, a gente tem soluções, como esse caso citado, né? É um software de CRM em nuvem,
que é comercializados para um determinado cliente. Por exemplo, uma empresa calçadista. Essa empresa calçadista, ela tem à sua disposição a ferramenta, mas é ela própria quem faz uso da ferramenta. Ela é quem deposita os dados dos seus próprios clientes lá, que faz os contatos. Não há nenhuma interação da nossa parte, a não ser manter a aplicação no ar e cópia segura, backup, né? Segurança de acesso em termos de ferramentas, né? De protocolos, né? E etc. Mas nós não temos nenhuma interação com a informação que lá é depositada. Não sei se eu consegui ser mais clara no meu exemplo. Ok, Joel, então em relação a isso, não se preocupa, você está dando a ferramenta. O que você pode dizer é assegurar para ele, constar no seu contrato uma cláusula que a Lei Geral de Proteção de Dados vai ser integralmente cumprida, que os dados vão ser manejados por pessoas autorizadas e que não haverá nenhum tipo de vazamento, e que as regras que ele avançou lá com o cliente serão cumpridas. Mas como você não tem acesso a dado, eu não acho que é uma relação que te preocupa no primeiro momento. Então, como é um software que vai hospedar dados e que você não tem contato com isso imediatamente, não se preocupa, que eu acho que não vai te causar nenhum problema nesse momento. De qualquer forma, eu creio que seria importante eu deixar claro isso na minha própria política, né? Exato. Privacidade, deixar isso claro, que eu não tenho controle sobre esses dados do cliente ou coisa do tipo, né? Imagina. Exatamente, eu acho que para as empresas de tecnologia, para as empresas de RH, para as empresas que por um motivo ou outro acabam tendo acesso a dados de terceiros, é importante ter uma política forte de proteção de dados, para até inibir ou criar a cultura de evitar compartilhamento ou evitar manejo indevido, para trazer mais confiança, mais credibilidade no mercado. Olha, a minha empresa cumpre as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que isso vai ser um diferencial no mercado, principalmente para a área de TI, para a área de RH, para outras empresas que têm acesso a dados de terceiros. Perfeito, muito obrigado. Vale como política empresarial também. Sabe, você está falando, você está sem áudio. Está com o microfone desligado. Agora sim. Fábio, acho que ainda está mudo. Agora sim? Agora sim. Agora sim, me desculpem. É importante, verifiquem, ainda é um protótipo, a gente está usando para a CIF. Eu acho que tem que ser adequado para cada empresa, mas serve para a visualização, para tornar mais palpável. O contratante manifesta ciência e consentimento quanto à utilização e tratamento de seus dados. Onde consta tratamento, significa utilização, manejo, verificação, tudo relacionado à forma de lidar com os dados, a lei chama de tratamento. Nada mais é do que a utilização dos dados. Então, manifesta ciência e consentimento quanto à utilização e tratamento de seus dados pela contratada com base na lei. Verifiquem o parágrafo 1º. A utilização dos dados a que tiver acesso será realizada com a finalidade de cadastro, relacionamento e estatística interna nos vários departamentos da contratada.
como eu disse para vocês, os 3 pilares. O primeiro, o consentimento, o segundo, a finalidade. No caso da CIF, que eu estou dando de exemplo para tornar mais fácil, nós vamos usar os dados para cadastro, relacionamento e estatística, salvo algum outro contrato específico. Sem prejuízo do objeto do contrato, do objetivo do contrato, nós vamos usar os dados para isso apenas, nos nossos vários departamentos, com adequação estrita e proporcional ao fim proposto. Percebam, consentimento, finalidade. Os dados serão armazenados em sistema interno da contratada pelo tempo que houver a relação aqui tratada. Tempo, com a devida segurança física e digital, e serão manejados, quando necessário, estritamente por pessoas designadas. Aqui está os 3 pontos principais da Lei Geral de Proteção de Dados no nosso dia a dia prático. No nosso contrato da CIF vai constar isso. O parágrafo 3º é a possibilidade de revogação, modificação ou mesmo exclusão de algum dos dados. Sempre que solicitado, o contratante terá acesso aos seus dados junto à contratada, podendo da mesma forma requerer alteração, correção, torná-lo anônimo, bloqueá-lo, eliminá-lo ou mesmo revogar o consentimento, salvaguardado o mínimo necessário para a manutenção das prestações de serviços, da prestação de serviços e a correlata cobrança. Ressalvado o artigo 15 e 16, que são aquelas possibilidades de exclusão de manutenção dos dados. Posso guardar para eventual processo judicial, para cumprir a lei, para uma eventual investigação policial, coisas assim. Essa é a cláusula padrão da Lei Geral de Proteção de Dados que a gente sugere que vocês coloquem. Importante determinar isso aqui. A finalidade específica para que vocês usarão. Para o nosso dia a dia, isso é o que basta. Para vocês, talvez tenha necessidade de incrementar ou acrescentar ou mesmo diminuir algum item. Eu vi um contrato esses dias que era genérico, totalmente genérico, podia usar os dados para fazer tudo e compartilhar. Eu entendo que a justiça vai quebrar esse tipo de cláusula. Se a cláusula for genérica demais, não especificar a finalidade, não especificar o tempo, dizer que é ad eterno, para sempre, esses dados vão ficar lá armazenados, eu tendo a achar que a justiça vai anulá-las. Então, procurem fazer uma cláusula específica e procurem, acima de tudo, cumpri-la. Se assim for, a vida vai seguir normalmente, isso vai ser um incremento no dia a dia que aos poucos nós vamos incorporar e sem maiores problemas. Mas importantíssimo cumpram o que escreverem, não ultrapassem o limite do consentimento, porque isso pode gerar dano de alguma forma. É isso, Diogo. Ok, Fábio, obrigado pelo conteúdo. A Ana Paula já manifestou o interesse em ter uma cópia dessa cláusula, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para que todos os inscritos, participantes, né, desse webinar, recebam um arquivo de Word, se você puder compartilhar com a gente, para que eles possam avaliar essa possibilidade de colocar essa cláusula nos seus próprios contratos. Evidentemente que aí eu acho que pode ser feito algum tipo de avaliação, né, como você citou, para ver se vale, né, se de repente ter que suprimir alguma coisa, tem que acrescentar alguma outra coisa, e aí pode entrar em contato diretamente aí que a gente tenta dar esse suporte. Exatamente, eu acho que antes de acrescentar a cláusula, converse com quem tem advogado na empresa ou com a gente no jurídico no que a gente puder ajudar, para que a cláusula não fique, ao invés de ajudar, acabe atrapalhando. Cria uma obrigação que não existe ou cria algo que possa atrapalhar e não ajudar. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso, é um modelo bem legal de cláusula, eu acho que ela abarca os principais pontos da lei, mas utilizem da forma que mais convém no dia a dia. Conversem com quem tem um pouco mais de experiência e conhecimento em relação a isso, para não acabar colocando uma cláusula que possa ser um tiro no pé no futuro. Bacana, é bom lembrar também, Fábio, que esse conteúdo não se esgota aqui, né? Na verdade, eu acho que ele está só começando, acho que daqui para frente tem muita informação nova e a gente vai atualizando o nosso associado em tempo, praticamente tempo real, como a gente tem feito agora no período da pandemia. Temos trabalhado trabalhado duro atrás de informações e traduzindo, né, coisas que são mais difícil de entendimento. Então, o nosso jurídico trabalha bastante para isso. Então, vamos ter mais conteúdos, tem esse conteúdo previsto de perguntas e respostas.
Esse vídeo que nós estamos gravando aqui, esse webinar está subindo para o nosso YouTube, então ele pode servir de consultas futuramente, né? E a gente vai fazendo outros, né? Com atualizações e com novas ideias sobre isso daí. Ok, Fábio? Obrigado, viu, pela tua participação, obrigado pelo seu tempo, e eu agradeço também a todos os associados aí que estiveram com a gente nesse período. Fábio, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer, reforçar que nós estamos à disposição, reforçar que é bem possível que a gente volte a falar sobre o tema em próximos encontros, nos próximos meses, porque isso desperta ainda muita dúvida e, como eu disse no começo, é bastante importante. Contem com a gente no Jurídico, que dentro das nossas possibilidades e dos nossos conhecimentos nós vamos ajudá-los. Muito bem. Então, se não há mais dúvidas, eu também me coloco à disposição aqui para qualquer esclarecimento, não sobre a lei, aí nós temos o Dr. Fábio para isso, mas se alguém tiver alguma dúvida sobre algum outro ponto do webinar, eu faço chegar até a pessoa certa, tá bom? Muito obrigado a todos. A Mari vai ser enviado para o e-mail da inscrição, tá? A gente vai enviar esse arquivo por lá, tá ok? Muito obrigado a todos. Então, agora às 3h30 a gente vai ter mais um webinar, fechando o dia, onde eu falo sobre dicas, né, para atrair clientes para o seu negócio, né, pensando em final de ano. Tanto com foco em serviços, né, comércio, e tanto online quanto offline. Então, nós vamos falar sobre vendas, tá? Às 3h30. Eu vou compartilhar aqui no chat o link do próximo, para quem não se inscreveu, está convidado a participar também. Ok? Muito obrigado a todos e até mais.